Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com o nosso conteúdo aminoácidos. Para a continuação do nosso conteúdo, nós vamos continuar utilizando o material didático fornecido pela professora Ivanise Correia da Silva Mota, da PUC de Goiás. Esse material está disponível para consulta na internet, caso vocês precisem utilizá-lo como roteiro de estudos. Temos aqui o professor pucgoiás.edu.br, site de docentes, aula essa daqui, aminoácidos PPT. Então, na aula de hoje, nós vamos utilizar o material da professora Ivanisa para alguns objetivos. Primeiro objetivo é relacionar o código genético com a organização das proteínas. Outro objetivo que nós temos para essa aula é verificar, conhecer algumas estruturas tridimensionais dos aminoácidos. Entender como esses aminoácidos estão interagindo entre si também é um objetivo. Verificar como esses aminoácidos eles são utilizados em outras rotas metabólicas que não a de produção de proteínas também será visto na aula de hoje. E entender como a estrutura, a sequência de aminoácido vai influenciar diretamente a estrutura de uma proteína que vai determinar a sua função. Eita, Hudson, isso tudo em uma hora? Em uma hora, vem com nós, que é sucesso. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é o código genético relacionado aos aminoácidos. Por muito tempo acreditava-se que as proteínas eram responsáveis pelas nossas características hereditárias, porque olhava-se para o DNA e não entendia-se como uma molécula simples formada apenas por 4 bases nitrogenadas eram capazes de gerar um indivíduo tão complexo como o ser humano. Então, quando se olhava para as proteínas, a sua variediversidade, a sua complexidade, as suas várias funções, acreditava-se que a proteína era responsável pelas características hereditárias. Linus Pauling, um prêmio Nobel, um pesquisador científico, um pesquisador proeminente da época, acreditava nessa teoria de que eram as proteínas que eram responsáveis pelas nossas características hereditárias. No entanto, nos faltava a compreensão da organização do material genético, o chamado código genético. Hoje nós sabemos que o código genético deve ser lido em trincas de nucleotídeos. Nucleotídeos a gente vai falar material genético especificamente, vai falar de nucleotídeos, estrutura de nucleotídeos, ligações entre nucleotídeos, mas nucleotídeos são as unidades fundamentais do material genético, do DNA ou do RNA. Então a gente tem 5 nucleotídeos, a gente tem adenina, timina, guanina, citosina no DNA, e no RNA a gente tem a uracila substituindo a timina. Aqui a gente tem uma referência ao RNA, porque é a partir do RNA que vai ser produzido as proteínas. Em biologia molecular, vocês viram ou verão que o DNA é a molécula que armazena a informação, né? Então, no DNA, a informação está contida, está guardada. O RNA é uma molécula de transferência de informação, é uma molécula de transporte dessa informação. Qual é a diferença entre DNA e RNA, Hudson? A gente vai ver quando estiver estudando ácidos nucleicos. Mas para agora, há uma diferença importante é a substituição do nucleotídeo timina por um nucleotídeo uracila. Você vai ver que aqui, ó, nesse quadro, não tem T, que é a letra que simboliza timina. Todas os quadros só tem U, é a letra que simboliza uracila. Tá? Então essa é uma diferença. Então aqui quando a gente vê U de uracila, a gente entende, a gente já sabe que são nucleotídeos de um RNA. O RNA mensageiro é aquele que é utilizado pelo ribossomo para ler a sequência de nucleotídeos e converter essa sequência de nucleotídeos em uma proteína. Mas como isso acontece, Ruth? Isso acontece a partir das trincas, tá? Que a gente chama de códon. Cada sequência de DNA será convertido em uma sequência de RNA mensageiro. E os nucleotídeos eles não devem ser lidos individualmente, como nós pensávamos antigamente. Eles devem ser lidos em trincas. E lidos em trincas, eles vão dar origem a todos os nossos
aminoácidos primários, todos os aminoácidos serão utilizados nas proteínas. Ruth, mas eu estou vendo aqui, ó, que alguns aminoácidos eles são produzidos por mais de um códon. Isso é um processo que a gente chama de redundância, tá? Em biologia molecular a gente viu que o material genético é chamado de degenerado. Por que, Hudson? Porque uma proteína ela pode ser produzida através de diferentes sequências de DNA. Não estou entendendo, Hudson. Eu posso mudar a sequência de DNA e gerar a mesma proteína. Isso por quê? Porque a vida tem um processo, um mecanismo que é chamado de mecanismo de redundância. Esse mecanismo de redundância é um mecanismo de salvaguarda, de segurança. Caso um nucleotídeo seja modificado, é possível que ainda essa modificação gere o mesmo aminoácido. Então é possível haver uma mutação no DNA que não se reflita numa modificação do aminoácido de uma proteína. Ruth, está muito complicado para mim. Vejamos o seguinte. Aqui a gente tem lá no DNA T, T, T. Tudo bem? Essa sequência, essa trinca, esse códon no DNA vai determinar na proteína um aminoácido chamado de fenilalanina, ok? Houve uma mutação. O que é a mutação? Houve uma troca de base, uma adição, uma deleção. E esse códon aqui, ele se modificou lá no DNA. Em vez de ser T, 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 passou a ser T, T, C de citosina. Se não houvesse esse mecanismo de segurança, de redundância, nós perderíamos a capacidade de produzir fenilalanina. Veja que agora com o TTC, isso vai ser convertido para o RNA mensageiro em UC, e aqui a gente continua produzindo fenilalanina. Então, esses dois códons vão dar fenilalanina. Esses 4 códons aqui, ó, UCU, UCC, UCA, UCG, vão dar serina. Qualquer um deles vai ser utilizado por serinas. Então, em alguns organismos, existem a utilização de códons preferenciais. Células eucariontes têm um conjunto de códons que são característicos das células eucariontes. Células procariontes, aquelas que não têm núcleo, têm outro conjunto de códons que são característicos daquelas células, porque cada uma tem uma preferência, mas elas podem utilizar outros códons. A diferença é a abundância de RNA transportador entre esses processos. Hudson, e esse RNA transportador é o que? No RNA mensageiro, ele vai ser associado ao ribossomo, e ao ribossomo vai utilizar os RNAs transportadores. São as moléculas de RNA que contêm o aminoácido que vai ser adicionado à nossa sequência de aminoácidos. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu mostrar para vocês duas exceções para esses processos de redundância. Como a maioria das regras, essa aqui também tem uma exceção. Qual é a exceção? A metionina. A metionina, como vocês podem ver aqui, ó, só é produzido por um tipo de códon, o AUG, que no DNA é encontrado como ATG, que a gente tem a substituição de uracila por timina. E outro é o triptofano, que só tem um códon, o GG. Ok? Nesses dois pontos, se houver uma mutação, a gente perde a capacidade de produção de identificação do triptofano, e todas as proteínas com triptofano deixam de ser produzidas. Todas as proteínas com metionina deixam de ser produzidas. O códon ATG também é também chamado de códon de iniciação. É aqui que o ribossomo vai iniciar o processo de aglomeração, de encadeamento dos aminoácidos. Se existem o códon de iniciação, existe também códons de finalização.
Na biologia molecular, vocês vão ver que esses códons não têm RNAs transportadores equivalentes. Nesses códons de terminação, existem algumas proteínas que se ligam a eles e fazem com que a maquinaria de tradução ela seja desconstituída, ela seja desmontada, finalizando o processo de adição de aminoácidos numa sequência peptídica. Então, aqui, para começar, o ribossomo reconhece o A, o G, e para terminar, ele reconhece o AA, o AG. São códons de finalização. Tem algum outro códon de finalização aqui? Tem aqui o GA, códon de finalização. Então, nós temos 3 códons de finalização e um códon de iniciação. Perfeito? Então, como é que isso acontece, Hudson? O RNA mensageiro tem os códons. Esses códons eles vão ser reconhecidos por uma sequência também de 3 nucleotídeos no RNA transportador, que vai ser chamado de anticódon. Cada códon tem um anticódon equivalente. E esse RNA transportador com esse anticódon equivalente traz um aminoácido que vai ser adicionado na sequência polipeptídica pelo ribossomo. Então, aqui é meu códon do RNA mensageiro. O RNA transportador reconhece através do seu anticódon por complementariedade. Como assim, Hudson? O códon é o anticódon será AAA. Por quê? Porque U e A são complementares, assim como G e C, guanina e citosina são complementares, uracila e adenina são complementares. Então, havendo a complementação através do anticódon, meu RNA transportador está aqui, meu RNA mensageiro, perdão, está aqui dentro do ribossomo, vem o RNA transportador com o anticódon complementar, e esse RNA transportador tem um aminoácido na sua extremidade 3' fazendo com que esse aminoácido seja adicionado pelo ribossomo na cadeia polipeptídica. Conforme o ribossomo vai andando pela cadeia do RNA mensageiro, vários RNAs transportadores vão sendo adicionados e os aminoácidos vão sendo ligados uns aos outros, dando origem a uma cadeia polipeptídica. Poli de vários e peptídeo de proteicos, né, de partes proteicas, como os aminoácidos. Aqui a gente tem a estrutura tridimensional de alguns aminoácidos, para a gente entender melhor que essa estrutura ela não é fixa e muito menos rígida, como nós vemos nos planos 2D. Aqui a gente tem a alanina com o seu carbono alfa, que nesse caso é um carbono quiral, grupamento carboxílico, um grupamento amino e o seu radical, ou sua cadeia lateral, que é uma metila. Essa estrutura é verificada desta maneira em estrutura 3D. Por isso é tão importante a isomeria, a configuração L de levo rotativo e D de dextro rotativo. Lembrem que nossas enzimas só são capazes de metabolizar os aminoácidos levo-rotativos. Por quê? Por causa da orientação dos grupos metila e carboxílico. Tudo bem? Todos esses ângulos aqui, eles também são móveis. E quando esse aminoácido entra no sítio catalítico da enzima, ele precisa obedecer essas angulações, porque para cada aminoácido desse existe outro equivalente que vai estabilizar a molécula no sítio catalítico, diminuindo a sua energia de ativação. Ruth, o que é energia de ativação? A gente vai trabalhar isso quando a gente estiver trabalhando em enzimas, tá bom? Calma, que é só a força a quantidade de energia que você precisará para realizar uma determinada reação. Aqui a gente tem a arginina. A arginina tem uma cadeia enorme, longa, e ela contém nitrogênio no meio da cadeia. Tá vendo aqui em azul? Essas estruturas aqui são bem distintas entre si. Por quê? Porque as cadeias laterais
dos aminoácidos são diferentes. A gente sabe que esses três elementos, grupo carboxílico, carbono alfa e grupamento amino, são comuns a todos os aminoácidos. Carbono alfa ligado a hidrogênio ainda. São comuns a todos os aminoácidos. O que vai modificar nos 20 aminoácidos primários são essas cadeias laterais. Então a gente percebe que a cadeia lateral da arginina é bem maior do que a cadeia lateral da alanina, que é só um grupamento metil. Olha só o tamanho dessa cadeia. Isso reflete na estrutura tridimensional. Essa estrutura ainda está estática, lembra que ela ainda pode se mover, ela ainda pode se dobrar de acordo com a dinâmica da molécula. Outro exemplo que nós trazemos aqui é a asparagina. Nesse caso aqui, ó, nós temos um grupamento lateral contendo um grupamento amino e uma C-dupla-O. Então aqui a gente tem a estrutura do aminoácido completamente diferente dos anteriores, assim como o ácido aspartico, parece um animalzinho aqui, né? Aqui o rabinho, as perninhas, o narizinho, as orelhinhas e aqui um chifrinho, parece um alce, né? Aqui a gente também tem a cisteína, só para que vocês tenham em mente as diferentes conformações tridimensionais dessas moléculas. Porque quando a gente olha elas em planos 2D, a gente imagina que essas moléculas sejam todas muito parecidas, com essas modificações no seu radical, apenas gerando pequenas variações, mas percebam que não, que existem grandes variações na organização dos aminoácidos na sua estrutura 3D, devido à organização dos átomos que os compõem, ok? Agora que a gente sabe que os aminoácidos têm uma estrutura tridimensional e essa estrutura tridimensional vai favorecer ou vai prejudicar, dependendo da configuração L ou configuração de a sua metabolização, a gente pode falar de outras finalidades dos aminoácidos que não a constituição de proteínas. Os aminoácidos eles podem ser produtos de várias rotas metabólicas, como reguladores, como sinalizadores, como substratos para a produção de outras substâncias. Aqui a gente trouxe dois exemplos dessa utilização de aminoácidos como elementos utilizados de forma diferente em relação à produção de proteínas. Aqui a gente tem a via da glicólise, tá? A quebra da glicose do carboidrato C6H12O6 em seus duas moléculas de 3 carbonos chamado de piruvato. Esse processo aqui a gente vai estudar em vias metabólicas na próxima parte da nossa disciplina, quando a gente estiver falando de vias, tudo bem? Aqui a gente tem os aminoácidos que podem ser utilizados como substituintes para a formação do piruvato. Então a gente tem aqui na glicólise, quando há ausência ou uma diminuição grande do nível de glicose, a gente parte para queima de gordura. Quando a gente tem a queima de gordura diminuída, o organismo leva a queima de proteínas. As proteínas são quebradas, geram os aminoácidos e os aminoácidos entram nas vias metabólicas. Os aminoácidos que entram na cadeia metabólica da via da glicose são chamados de aminoácidos glicogênicos, tudo bem? Então, que dão origem a piruvato pela via da glicose. Existem outros aminoácidos que são chamados de cetogênicos, tá? Que vão ser utilizados na via metabólica do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tudo bem? Esses aminoácidos eles vão dar origem a essa molécula aqui chamada de eu não estou conseguindo enxergar, por causa está muito pequeno na tela do computador, mas oxalacetato e o acetato
e o oxalacetato. Esses aminoácidos aqui, ó, asparagina, metionina, treonina e lisina, vão ser utilizados para a formação de oxalacetato. E esse daqui, glutamato, glutamina, prolina e arginina, vão ser alfa-cetoglutamato. Alfa-cetoglutamato vai ser utilizado pela glutamina, glutamato, prolina e arginina. Então, esses aminoácidos que são utilizados no ciclo de Krebs são chamados de aminoácidos cetogênicos, porque eles vão produzir corpos cetônicos, enquanto que os aminoácidos produzidos nas vias da glicólise vão ser chamados de glicogênicos. Então, a partir dessas utilizações, nós verificamos que os aminoácidos podem ser utilizados na constituição das proteínas e podem ser utilizados como ou fontes de energia para o nosso organismo pela quebra das suas proteínas, liberando aminoácidos, e ao agrupamento desses aminoácidos para formar piruvato, alfa-cetoglutamato ou oxalacetato, a gente tem, a partir disso, o entendimento de como eles estão associados às proteínas. Eles podem sim ser utilizados, mas como eu falei no metabolismo humano, a queima de proteínas já é um processo de extrema necessidade. A queima da biomolécula para gerar energia, primariamente, é os carboidratos, que são as moléculas que contêm energia facilmente utilizável. Depois disso, os ácidos graxos, contidos nos lipídios. E por fim, na ausência desses dois elementos, as proteínas podem ser utilizadas para a queima das suas... Deixa eu só abaixar aumentar um pouco a temperatura. Da sua estrutura para liberar aminoácidos. Os aminoácidos vão entrar nessas vias metabólicas para a produção de energia numa situação extrema no organismo. E na situação normal, Ruth, como é que isso acontece? Acontece porque há a constituição das proteínas a partir da associação dos aminoácidos. As proteínas, elas são associações de aminoácidos unidas por um tipo de ligação específica que acontece entre aminoácidos, que são chamados de ligações peptídicas. As ligações peptídicas constituem as proteínas pela associação de duas moléculas de aminoácido. A hidrólise dessas proteínas, a quebra utilizando a água, é chamado de hidrólise, leva a uma mistura complexa de aminoácidos. Imagina uma proteína contendo milhares de aminoácidos. Ela é quebrada através da utilização da hidratação dessas ligações peptídicas. Os aminoácidos livres ficam soltos, viram uma mistura complexa e eles vão ser encaminhados para as diferentes partes do corpo da célula que precisam desses elementos para a realização do metabolismo. Mas, novamente, a quebra dessas proteínas para a utilização na bioenergia é um mecanismo extremo de sobrevivência do nosso organismo. Nesse caso, a gente já está queimando massa muscular. A gente não está queimando glicogênio, que é a nossa molécula de reserva de carboidratos. A gente não está queimando gordura, que é a nossa molécula de reserva de ácidos graxos. A gente está queimando músculo, e aí a gente tem uma diminuição da massa muscular, a gente tem uma diminuição da capacidade cardiovascular e uma série de dificuldades devido a isso. Mas isso é um processo de sobrevivência. Agora, como é que os aminoácidos eles são unidos? Eles são unidos de duas maneiras. Primeiro, a ligação peptídica. Todos os aminoácidos podem ser ligados por esse tipo de ligação. Existe um grupo de aminoácidos, um único aminoácido, a cisteína, que faz um outro tipo de interação que a gente vai ver também. Mas para agora a gente vai ver
as ligações peptídicas. O que acontece? O grupamento carboxílico de um aminoácido se liga ao grupamento amino de outro aminoácido, fazendo um diaminoácido, um tri ou um polipeptídeo. Polipeptídeo é, é uma é um sinônimo para proteína. Por quê? Porque aqui a gente tem uma cadeia com vários aminoácidos, por isso poli, associados em sequência, o que é a estrutura primária de uma proteína. A gente vai ver isso quando estiver falando na próxima aula sobre estruturas das proteínas, ok? Então a gente viu aqui, ó, a gente está tanto o grupo carboxílico está da sua forma protonada e aqui o grupamento amino está na sua forma desprotonada, né? Como é que é isso mesmo, Hudson? A gente viu que existem diferentes formas de ionização dos aminoácidos, em pH neutro, em pH básico e em pH ácido. Em pH neutro, no pH 7.3, 7.4, que é o pH celular, o grupo carboxílico vai estar desprotonado, então esse daqui vai ser C-O, O-, e o grupamento amino vai estar protonado, então vai ser NH3. Então isso daqui vai ter uma carga positiva. Então eletrostaticamente esses dois grupos eles já se aproximam por diferença de carga, fazendo com que o grupo O- do grupo carboxílico, o átomo O-, o oxigênio carregado negativamente, ataque o nitrogênio carregado positivamente, liberando uma molécula de água. Essa ligação é que é chamada de ligação peptídica. Tudo bem? Ai, Ruth, isso é muito difícil. Calma, a gente tem várias figuras para mostrar isso acontecendo. Aqui, ó, a gente tem o grupo carboxílico C-O, O-, tudo bem? E aqui a gente tem o grupamento amino de outro grupo. Em azul a gente tem o nitrogênio e em 3 bolinhas brancas os hidrogênios com carga positiva. Eletrostaticamente, nós vamos atrair essas moléculas aqui umas às outras. Nós não, né? Elas se atraem sozinhas em solução. O que acontece? Esse oxigênio sequestra 2 hidrogênios do grupamento amino, permitindo com que este carbono se ligue diretamente ao nitrogênio por uma ligação covalente do tipo peptídica. Tudo bem? Então a gente tem aqui a liberação de uma molécula de água. Então aqui, ó, a ligação bond é ligação peptídica, é a formação com a remoção de water, de água. Então a gente tem um processo de desidratação. Novamente, o oxigênio do grupo carboxílico, que é carregado negativamente em pH neutro, tudo bem? Em pH neutro, ele vai estar desprotonado, com carga negativa. Em pH neutro, o grupamento amino vai estar protonado, com carga positiva. Ah, Rudes, então foi por isso que a gente teve que estudar aquele negócio de ambiente de protonação, por que ele é protonado, desprotonado? É exatamente isso, porque essa interação aqui vai ser influenciada pelas cargas desses grupamentos. Tudo bem? Pela aproximação eletrostática entre esses dois elementos, a gente tem a interação do oxigênio do oxigênio do grupo carboxílico com 2 hidrogênios do grupamento amino para a liberação de água e a ligação covalente do carbono ao nitrogênio, formando um dipeptídeo aqui, ó, um fragmento com 2 aminoácidos. Percebam aqui, ó, esse C-O é esse aqui. Esse nitrogênio perdeu 2 hidrogênios, só tem um, e houve uma ligação peptídica, entre esses dois aminoácidos. Ai, Ruth, ainda não estou conseguindo visualizar. Olha,
Mais um exemplo que a professora trouxe para nós. Aqui a gente tem o grupamento carboxílico, C-O-OH, só que aqui ele está protonado, né? E aqui o nitrogênio está desprotonado. Nesse caso, não teríamos a influência da carga, né, para aproximação, mas é o esquema que a professora nos trouxe. Essa hidroxila aqui, ou esse O- aqui, vai sequestrar um hidrogênio ou dois hidrogênios, dependendo da protonação do aminoácido. Rudes, quando eles não têm carga, como é que acontece? Acontece pela orientação desses aminoácidos dentro do sítio catalítico de uma enzima. A enzima orienta essa reação química aqui, tudo bem? Quando eles estão protonados, isso acontece mais facilmente porque há aproximação por eletrostática, mas acontece a formação a partir da liberação de uma molécula de água, seja porque o hidrogênio do grupo carboxílico sequestrou dois hidrogênios do grupamento amino quando ele está protonado, ou quando nenhum dos elementos está o grupamento carboxílico, perdão, está protonado, o grupamento amino está desprotonado, a retirada da hidroxila, mais um hidrogênio do grupamento amino, fazendo a liberação de uma molécula de água. Quando eu faço a liberação de uma molécula de água, eu tenho um processo de condensação. E aqui, ó, o meu carbono do grupo carboxílico se liga covalentemente, através de uma ligação peptídica, o nitrogênio do grupamento amino do segundo carboidrato, do segundo aminoácido. Beleza? Não, Ruth, está muito difícil. Imaginem o seguinte, meus amores, para que dois indivíduos separados formem um par, esses indivíduos têm que abrir mão de certos comportamentos, não é isso? Nós homens temos muitas dificuldades com relacionamentos pelo seguinte, porque quando nós estamos solteiros por um tempo, quando nós começamos a nos relacionar, nós acreditamos que ainda podemos ter a mesma vida que nós tínhamos de solteiro. Então a gente quer ir jogar a bola, encontrar os amigos na rua e tomar aquela cervejinha, assistir aquele jogo, como se nós não tivéssemos nenhuma outra pessoa para a qual nossa atenção tivesse que ser disponibilizada. O que acontece? Quando esse comportamento ele permanece, a maioria dos relacionamentos não aguenta e se desfaz. O que acontece? Para que a gente tenha relacionamentos duradouros, é importante que a gente saiba que a partir do momento que a gente assumiu um compromisso, alguns comportamentos que você tem devem ser deixados de lado. Por exemplo, todas as quartas-feiras eu jogo bola e todos os sábados tenho o churrasco com os amigos. Só que o dia de ficar com a família, ficar com com minha esposa, com meus filhos, é final de semana. Então eu posso jogar bola na quarta e no sábado ainda e tomar cerveja com os amigos, fazer o churrasco. E que dia da semana é que eu fico com a minha família? Essas pequenas coisas vão fragilizando o casamento. Então eu entendi que é importante que eu tenha prioridades. Então, agora que eu tenho uma esposa e filhos, eu não posso estar com os meus amigos com a frequência que eu estava antes, porque parte da minha atenção tem que ser dirigida à minha família. Eles são a prioridade agora. E aí eu tive que abrir mão de um desses componentes. O grupamento carboxílico ele tem que abrir mão de parte da sua estrutura. Qual é a estrutura que ele vai abrir mão? Nessa circunstância aqui, dessa hidroxila. O nitrogênio ele também quer fazer uma relação duradoura através de uma ligação covalente do tipo peptídica aqui. Então ele também tem que abrir mão de alguns comportamentos. Qual é o comportamento que ele vai abrir mão? O do hidrogênio. Quando há o entendimento da dupla ou do casal a partir dessa necessidade, cada um doa-se um pouco, cada um modifica-se um pouco, deixando de lado alguns comportamentos, nesse caso a água, para que haja uma relação estável. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma relação estável porque
comportamentos foram retirados de cada um desses indivíduos. Eu abri mão, o grupamento carboxílico abriu mão do hidrogênio e do oxigênio e do hidrogênio, e o grupamento amino abre mão dos hidrogênios para formar a água, ok? Beleza, tá tudo certo, houve a descondensação, houve a retirada da água, a ligação peptídica está formada, está estável, tudo bem? Assim como os nossos relacionamentos. Depois de alguns anos de relacionamento, o pessoal diz que existe os anos das crises, né? Os 7, os 14, os 21 anos de relacionamento, tem os anos da crise. Por quê? Porque nesse período pode ser que qualquer um dos cônjuges do casal tente retomar alguns dos seus hábitos antigos. Então, o que acontece? Eu quero voltar a ter os finais de semana livre para encontrar meus amigos, quero continuar jogando as bolas durante a semana. Esse processo é a reconstituição dos hábitos, e a reconstituição desses hábitos na molécula leva à instabilidade, e a instabilidade leva à separação. Então, conforme a gente desidrata para unir, a gente hidrata para separar. Então, conforme a gente abre mão de comportamentos para se unir, a retomada desses comportamentos pode levar à separação. Ruth, isso sempre acontece? Não é sempre acontece, não há uma generalização. É que frequentemente acontece, tudo bem? Então aqui a gente tem essa relação entre os aminoácidos abrindo mão de alguns fragmentos. O grupo carboxílico abre mão do oxigênio, o grupamento amino abre mão do hidrogênio, liberando água, ok? Formando uma ligação peptídica entre o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupamento amino de diferentes aminoácidos. Veja aqui, R1 é aminoácido 1, R2 é aminoácido 2, perdão. Tá? Então aqui a gente tem que cadeias peptídicas têm sentido. Como assim, Hudson? Existem extremidades diferentes, veja só. Devido à forma de ligação da ligação peptídica, forma de orientação da ligação peptídica, um grupamento carboxílico sempre atacando um grupamento amino de um outro aminoácido carboxílico ligado ao amino. Carboxílico ligado ao amino. Carboxílico ligado ao amino. Então, em uma extremidade, eu vou ter um grupamento amino livre. Em outra extremidade, eu vou ter um grupamento carboxílico livre. Essas extremidades diferentes me dão sentido a essa molécula. Como assim sentido, Hudson? Houve uma convenção que aponta a amina, que contém o grupamento amino livre, é o início da cadeia polipeptídica. Por quê? Porque eu sei que o grupamento carboxílico dele está ligado ao segundo aminoácido da cadeia polipeptídica. Então, o grupamento amino livre é o início. Então, a gente chama de amino terminal. Então, quando no artigo você estiver lendo, ou num livro você estiver lendo, e estiver escrito assim, a proteína tal, a proteína G, tem na sua extremidade amino terminal uma glicolização. Ele está dizendo o quê? Que existe uma adição de açúcar na região do início da cadeia da proteína G. Então, a amino terminal é um termo para determinar o início da cadeia polipeptídica, a parte inicial da cadeia polipeptídica. Ruth, e como é que eu vou lembrar disso? Olha, meus amores, amino é N, não é? E N é de início. Ruth, não fez o mínimo sentido para mim. É porque eu tenho esse hábito de tentar fazer relações entre as coisas para me fazer com que eu entenda ou que eu me lembre delas mais facilmente. Para mim fez o seguinte sentido, saber qual é o início e qual é o final
da cadeia polipeptídica. N é de início. E N é o grupamento amino. Então, toda vez que eu leio o grupamento, a parte N-terminal de uma proteína, eu sei que essa parte N-terminal ou aminoterminal de uma proteína é a parte que contém o grupamento com nitrogênio. E nitrogênio é o N, que é encontrado no início. Vocês podem fazer outras relações que achem mais convenientes, desde que vocês saibam que a região N-terminal ou aminoterminal é aquela que contém o grupamento amino livre e que, por convenção, foi considerada o início da cadeia. Ok? Perfeito. Se aqui é o início, o final é onde existe o grupo carboxílico livre, ou carboxiterminal, ou ainda C-terminal. É muito mais comum a gente falar N-terminal e C-terminal do que aminoterminal e carboxiterminal. Mesmo em artigos, em livros, é muito comum você ver escrito o termo C-terminal em vez do termo carboxiterminal. Mas eles são a mesma coisa, tá? São derivações do mesmo termo. Tá? C-terminal e carboxiterminal também são sinônimos. E como é que você sabe, Hudson, agora que o C-terminal é o final da cadeia? Porque C é de acabou. Acabou. N é de início e C é de acabou. Então, no início, nós temos o grupamento amino livre. E no final, nós temos o grupamento carboxílico livre. Como é que eu chamo a fração da proteína? Onde o grupamento amino livre está? Isso, aminoterminal ou N-terminal. E no grupamento carboxílico livre, como é o nome? C-terminal ou carboxiterminal. Aqui a gente tem um pentapeptídeo, ó, são cinco aminoácidos unidos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui a professora uniu todos os nomes dos aminoácidos juntos. Então a gente tem o seril, glicil, tirosilanil, tirosina, lineucina. Deixa isso para lá, porque a gente não dá o nome das proteínas dessa forma, pela associação do nome dos aminoácidos. A gente dá a proteína mais pela função delas, tá? Hudson, beleza, agora eu entendi ligação peptídica. Grupamento carboxílico carregado negativamente de um aminoácido ataca o grupamento amino carregado positivamente de outro aminoácido, liberando uma molécula de água, havendo uma ligação peptídica entre os carbono do grupamento carboxílico e o nitrogênio do grupamento amino, formando uma molécula estável. Beleza? Tranquilo. Mas você falou que existe outra forma de ligação. A cisteína, meus amigos, podem ligar entre si apenas, que a gente chama de ligação de cisteína por pontes de sulfeto. Na cisteína, nós temos uma característica bastante interessante, que é o enxofre na sua cadeia lateral, aqui. Esse enxofre vai permitir que duas cisteínas se liguem pelas suas cadeias laterais e não pelos grupamentos amino e carboxílico. Quando elas se juntam utilizando as suas cadeias laterais, a gente tem a ligação de disulfeto, por causa desses dois enxofres aqui. Para que haja essa ligação, é necessário a liberação de dois prótons H+, que é esse daqui, e 2 elétrons. Esses elétrons eles podem ser transportados pela cadeia transportadora de elétrons para gerar energia, ou eles podem ficar livres na forma de radical livre na célula. Tudo bem? Então, para que haja a ligação entre esses dois enxofres para a formação de sulfeto,
nós temos a saída de 2 hidrogênios, na forma de 2 prótons e 2 elétrons. Ora, se eu tirei 2 prótons e 2 elétrons para constituir, para quebra dessas ligações, eu preciso associar 2 prótons e 2 elétrons. As ligações de sulfetos, elas são muito importantes para a estrutura tridimensional de uma proteína. Ah, Hudson, o que é isso? A gente vai ver quando estiver falando de conformação de proteína. Mas é a forma com que os aminoácidos interagem entre si dentro da cadeia polipeptídica. A gente tem a ligação primária entre eles, que é a ligação peptídica, formando uma cadeia linear. Depois nós temos a interação por carga, temos interações hidrofóbicas e temos ligações de sulfeto, que vão fazer o dobramento dessa cadeia, que era linear, em forma a estabilizar todos os aminoácidos dentro dessa cadeia, levando os que são hidrofóbicos para dentro da molécula, os que são hidrofílicos para fora, os que são carregados positivamente próximos dos que são carregados negativamente, e quem tem pontes de sulfeto também podem interagir entre si, dando a forma final dessas proteínas. Mas a gente vai falar mais disso quando a gente estiver falando sobre a estrutura das proteínas. Então a gente viu logo no início que existe uma relação entre os códigos genéticos e a sequência das proteínas através dos códons. Nós temos genes que especificam a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, cada proteína tem uma sequência precisa de aminoácidos. Eu consigo determinar a identidade de uma proteína pela sequência de aminoácidos que as compõem. Ora, Ruth, como é que eu vou saber qual é a sequência de aminoácidos que compõe uma proteína? De duas maneiras. Primeiro, você pode descobrir qual é o gene que codifica aquela proteína. A partir do sequenciamento desse gene, você sabe quais são os códons e como cada códon é convertido em aminoácido. Isso é tão preciso, meus amigos, meus amores, que a gente consegue fazer por computador. Eu pego a sequência de um gene, coloco num programa de tradução, esse programa converte esse material genético de DNA em RNA e me dá o resultado em aminoácido. Então a gente tem como descobrir a sequência de aminoácidos, primeiro pela sequência do gene que produz essa proteína. Ah, Hudson, mas e se for uma proteína nova para a qual a gente não sabe qual gene é que produz? É possível que a gente faça o sequenciamento da proteína. A gente pode, utilizando algumas máquinas, ir quebrando esses aminoácidos e lendo os aminoácidos através da sua capacidade de absorção de luz e ver qual é a sequência deles dentro daquela cadeia polipeptídica desconhecida. Então, a gente tem como identificar a sequência de aminoácidos de uma proteína. A partir disso, nós identificamos que proteína é essa, porque cada uma das proteínas tem uma sequência única de aminoácidos. Existem proteínas com sequências parecidas de aminoácidos, e elas têm mesma função. Então, existem DNA polimerase de bactérias, DNA polimerase é a enzima que produz a nova fita de DNA na replicação. DNA polimerase de fungo, DNA polimerase de vírus, DNA polimerase de humanos. Como todas elas são DNA polimerase, elas têm uma sequência comum. Elas são parecidas. É claro que o humano ela é muito mais complexa, ela é muito maior, tem muito mais finalidades. Mas pela similaridade com as demais, eu posso classificá-la como DNA polimerase. Então, a sequência de aminoácidos identifica uma proteína, correto? Se eu tenho duas proteínas
parecidas, elas são proteínas diferentes, mas elas podem ter a mesma função em organismos diferentes. Isso tudo por causa da identidade que essa sequência de aminoácidos dá a essa cadeia polipeptídica. Os nucleotídeos do DNA estão organizados em sequência, como nós vimos lá. O RNA complementar ao RNA, a gente tem a sequência de aminoácidos das proteínas. Como a gente falou, o DNA é convertido em RNA e o RNA é traduzido em proteínas. Quem é que faz isso? Os ribossomos. Cada aminoácido codificado por uma ou mais sequência específica de 3 nucleotídeos. Como é que é o nome dessa sequência de 3 nucleotídeos? É códon. Exatamente. Então, o DNA é convertido em RNA num processo que a gente chama de transcrição. O RNA mensageiro é convertido em proteína num processo que a gente chama de tradução. Como a gente viu, o DNA é degenerado. Um aminoácido ele tem uma ou mais sequências de nucleotídeos, um ou mais códons que determinam o mesmo aminoácido. Quais são as exceções que só tem um códon? Exatamente, metionina e triptofano. Esses dois aminoácidos só tem uma sequência de 3 nucleotídeos, só tem um códon para cada. No mais, a gente tem mais tipos. A gente tem 2, 3, 4, até 5 sequências diferentes de 3 nucleotídeos, 5 códons diferentes para codificar o mesmo aminoácido. Aqui a gente vai ver novamente como a gente tem um novo quadro para determinar qual é o aminoácido. Veja que esse quadro aqui é bastante diferente, porque esse quadro ele vai levar em consideração a posição dos nucleotídeos. A gente sabe que metionina é AUG. AUG é metionina, tudo bem? Então vamos ver. Na primeira posição a gente tem um A, ok? Então é essa a linha aqui. A segunda posição a gente tem o U, então é aqui, ó. E na terceira posição a gente tem um G, então aqui a gente tem a metionina, A, U, G. Ah, Rudes, por que esse quadro é diferente? Porque aquele quadro lá nos mostrava a sequência de nucleotídeos para um aminoácido. Agora, esse aqui que mostra isso. Aquele lá mostrava o aminoácido e suas sequências de nucleotídeos possíveis. Não, é o mesmo quadro. A professora traz 2 quadros para a gente. Ó. Cadê metionina aqui de novo? A na primeira posição, U na segunda posição, então é esse quadrado aqui, e G na última posição. AUG, metionina. Então a professora trouxe os 2 quadros iguais. Aqui a gente tem o mesmo racional. Quando a gente está procurando um aminoácido pelo códon que ele é codificado, a gente vai saber lá qual é o códon. Então vamos ver aqui, ó, CCC é o que? C na primeira posição, C na segunda posição e C na terceira posição. Então aqui é prolina. AA é o que? A na primeira posição, A na segunda posição e A na terceira posição. É lisina. GGG é o que, Hudson? G na primeira posição, G na segunda posição e G na terceira posição é glicina. U e U é prolina. Então aqui a gente tem linha, coluna e unidade. Ok? Então, quando vocês estiverem lendo essas tabelas de relação entre códon e aminoácidos, sempre tenham em mente essa utilização da utilização do nucleotídeo da primeira posição, nucleotídeo da segunda posição e nucleotídeo da terceira posição. Aqui, veja só, U, A e A é stop códon, U, A e G é stop códon. U,
G e A é stop codon. O que são stop codons? Perfeito. É o sinal de terminação, onde a maquinaria do ribossomo vai se decompor e vai parar de produzir a proteína a partir daquele RNA mensageiro. O RNA mensageiro, meus amores, ele pode ser lido várias vezes e produzido várias proteínas a partir do mesmo RNA mensageiro, tá? Até ele ser degradado no interior da célula, mas isso leva um tempo, então o ribossomo pode usar o mesmo RNA mensageiro e fazer várias proteínas a partir de uma única molécula de RNA mensageiro. Então aqui a gente tem, ó, a sequência de aminoácidos, ela vai ser bastante importante para o estudo das proteínas e mesmo para o estudo da evolução dos organismos. Porque, como a gente sabe, as proteínas mais simples pertencem aos organismos mais simples. A taxa de modificação dessas proteínas pode ser relacionada ao tempo de evolução entre os organismos. Então, a sequência, o estudo da sequência de aminoácidos da proteína pode servir para ver sua função, ver as suas características principais e mesmo ver a filogenética de um organismo, né? Então, ela esclarece seu mecanismo de ação. Toda proteína tem uma sequência de aminoácidos específicas, como nós vimos lá. Cada sequência de aminoácidos leva a um tipo de dobramento. Cada dobramento leva a uma função. Então, proteínas com a mesma sequência são proteínas idênticas e são proteínas com a mesma identidade. E proteínas com sequências parecidas são proteínas com a mesma função, como eu falei da DNA polimerase, das bactérias, dos vírus, dos fungos e das células humanas. Revela muito sobre a sua história evolutiva. Então, novamente aqui, nós temos como esse procedimento vem se modificando com o tempo. Os organismos mais evoluídos, os mais complexos, como o ser humano, nós vemos acumulando mutações, acumulando modificações há milhões de anos. E quanto mais duradoura é uma característica, mais eficiente ela é. Como assim, Hudson? Por que a gente tem a posição dos olhos nessa organização? Porque é a forma mais eficiente para que a gente consiga conectar as informações visuais e transformá-las em informações sensíveis, identificáveis, tudo bem? É possível, existe outras configurações de olho, um olho na frente e olho atrás? É possível existir. Mas ela é benéfica ou ela é maléfica? Para agora, essa configuração da distribuição do olho seria muito prejudicial. Por isso que a configuração dos olhos, a posição dos nossos olhos, elas vem sendo permanente desde os homens primitivos, desde os animais mais simples, ok? Para as proteínas é a mesma coisa. Se a constituição da proteína ela está cumprindo o papel dela com eficiência, essa constituição tende a permanecer, porque qualquer modificação nessa organização pode levar a um prejuízo que torne o indivíduo que aporta inviável, ok? Ele não consegue sobreviver no ambiente por causa dessa modificação. Então, conforme as modificações vão acontecendo, gradativamente essa molécula vai se modificando. Com isso, é possível você estimar o tempo de modificação entre cada uma dessas fases e relacionar isso ao tempo de evolução entre duas espécies diferentes. Isso pode estar relacionado à teoria do relógio molecular, como a gente, não sei se vocês já viram em genética e evolução, tá? Analisar relações entre a sequência de aminoácidos e a estrutura de uma proteína.
regras de enovelamento das cadeias polipeptídicas. Existem proteínas que passam por modificações que nós chamamos de modificações pós-traducionais. O que é isso, Hudson? A proteína ela é produzida pelo ribossomo, depois ela passa no retículo endoplasmático, sofre algumas modificações, vai para o complexo de Golgi para ser finalizada. Glicosilação, metilação são exemplos de modificações em uma proteína depois dela estar produzida. Mas na maioria das vezes, a sequência de aminoácidos de uma proteína vai dar a informação para como essa proteína deve ser dobrada. Tudo bem? Como assim, Hudson? Imagina só a organização dentro de sala de aula. Hoje a gente não está mais utilizando o ambiente da sala de aula, mas quando nós estávamos usando a sala de aula, quando vocês chegam na sala de aula, dependendo da turma que vocês estejam, vocês já tem uma configuração espacial pré-definida dentro da sala, não é? Esse lugar é o lugar da Beatriz, esse lugar é o lugar do André, aquele lugar é o lugar do João, aquele lugar é o lugar da Maria. Por quê? Porque a Beatriz gosta de sentar do lado da parede porque ela sente muito frio e o ar-condicionado bate em cima. O André, pelo contrário, é muito calorento, ele prefere ficar onde o ar-condicionado bate, então ele senta naquele lugar. Maria é ex-namorada de João, então eles não se falam mais. Então um senta num canto e outro senta no outro da sala, não é isso? Então a composição dos alunos vai dar a distribuição deles dentro da sala de aula. A mesma coisa acontece com os aminoácidos. Dentro da sequência de aminoácidos, existem aminoácidos carregados positivamente, que vão se afastar de outros carregados positivamente e vão se aproximar de aminoácidos carregados negativamente. Existem aminoácidos hidrofílicos que vão tender ao contato com a água, enquanto existem aminoácidos hidrofóbicos que vão tender ao contato com outros aminoácidos. E a partir disso, a molécula que era linear, ela começa a se organizar tridimensionalmente, até gerar a estrutura de uma proteína. Existem regras para isso, tá? Regras de minimização de energia, regras de entalpia, de entropia. A gente não vai falar disso nesse momento, mas existem algumas regras. Essas regras já são tão bem estabelecidas que é possível fazer isso esse dobramento de proteínas no computador a partir da sequência de aminoácidos. Essa área da ciência, isso evoluiu tanto que virou uma área da ciência chamada de bioinformática. É a coisa mais bonita de ver para quem tem familiaridade com computação, né? Porque você precisa saber bastante de computação, você vai ter que aprender a fazer programação, interpretação de um monte de coisa. Mas se você já tem essa afinidade, é muito bonito ver como você consegue mimetizar o dobramento de uma proteína dentro de uma caixa de água. A gente coloca a água em volta porque a proteína ela está sempre em meio aquoso, né, no meio da célula, então a água é importante para fazer essas interações por hidrofobicidade e hidrofilicidade. Então a gente constrói dentro do computador água, né? Moléculas carregadas positivamente e negativamente que representam a água. E aí colocam a sequência dos aminoácidos. Nós conhecemos os 20 aminoácidos primários, suas cadeias laterais. Então a gente sabe aquelas informações que nós vimos nos quadros na aula anterior sobre as características dos aminoácidos. Então eu sei se ele é hidrofílico, se ele é carregado, se ele é polar não carregado, se ele é hidrofóbico. Então eu coloco essas informações lá e o computador começa a fazer para mim os possíveis dobramentos, até alcançar o mínimo de energia, levando em consideração a energia livre de Gibbs, ΔG, ΔH, ΔS, entalpia, entropia, essas coisas todas, e ele vai fazendo o dobramento para mim até me apresentar a configuração de uma proteína. Eu comparo essa configuração de proteína com um processo que a gente chama de cristalografia. O que é isso? Eu pego uma proteína, formo um cristal dessa proteína,
por um processo de precipitação e depois eu lanço um feixe de raio-x em cima deles. A parte dos átomos eles vão absorver parte dessa energia e pela detecção do raio eu vou determinar qual é a estrutura da proteína. Essa é a configuração, é a determinação prática da estrutura de uma proteína. Quando eu comparo com a estrutura computacional produzida, é muito semelhante à configuração. Então, a sequência dessas proteínas vão me dar informações muito importantes a respeito da sua estrutura. Por quê? Porque existem regras desse enovelamento das cadeias polipeptídicas. A estrutura de uma proteína vai me dar a sua função. Então, se a sequência de aminoácidos leva à estrutura e a estrutura leva à função, quer dizer que a sequência de aminoácidos dá a função da proteína, não é isso, Hudson? É isso mesmo. Então, quando eu acabei de conhecer uma proteína num organismo novo, por exemplo, coronavírus é completamente novo. A gente não conhecia nada sobre o coronavírus. E a gente sabe que existem proteínas na estrutura do vírus, tanto no capsídeo, que é a estrutura proteica que envolve o material genético, quanto na espícula, que são proteínas virais que estão ligadas ao envelope. O que acontece? Eu nunca vi o coronavírus, mas eu quero estudar essas proteínas deles. Eu isolo o coronavírus, dou uma amostra e quebro as proteínas e vou estudar elas por sequenciamento, como a gente falou anteriormente. Descobri a sequência da proteína do coronavírus, só que o que ela faz? Eu vou pegar essa sequência e colocar num banco de dados e pedir para o computador buscar para mim todas as proteínas que tenham a mesma sequência ou sequência parecida. Por quê? Porque isso vai me dar a estrutura e a estrutura vai me dar a função. E aí eu vejo, olha, essa proteína aqui também é encontrada no vírus tal, vírus da cigatoca negra, nem sei se cigatoca negra é vírus. O vírus do mosaico do tabaco, esse aí eu tenho certeza que é vírus. O vírus do mosaico do tabaco, e essa proteína, nesse vírus do mosaico do tabaco, tem a função de se ligar ao receptor alfa 182 da célula para entrar na célula. Ora, se no vírus do tabaco essa proteína tem essa função, se a estrutura é muito parecida, no coronavírus ela vai ter a mesma função. Na minha célula existe o vírus o receptor alfa 132? Não existe o alfa 132. Tem um receptor alfa da família do 132, que é o alfa 493, mas é da mesma família. Então provavelmente é esse receptor que o vírus está utilizando para invadir a célula, entende? Então a gente consegue extrapolar essa utilização da sequência de aminoácidos de uma proteína para uma infinidade de coisas. E quem faz isso com maestria é uma área da bioquímica que é chamado de bioinformática, a utilização da capacidade computacional para prescrever reações bioquímicas, tá? E a determinação faz parte da patologia molecular, faz parte do entendimento de como essa molécula funciona. Então a gente viu, na aula de hoje, já passamos da nossa 1 hora, que a gente tem aminoácidos que podem interagir entre si. Eles têm estrutura tridimensional dinâmica, eles podem ser utilizados em vias metabólicas diferentes da produção de proteínas. Quando eles estão associados à produção de proteínas, eles são ligados por ligação peptídica. Existe a cisteína, que pode ser ligada também por pontes de sulfeto. A sequência dos aminoácidos dentro de uma proteína dá a sua estrutura e a estrutura dá a sua função. Para finalizarmos, nós temos a modificação de alguns aminoácidos após a sua produção. Por exemplo, a prolina, que é o aminoácido que é a exceção para a regra geral de que todo aminoácido é formado por um grupamento amino,
carbono alfa ligado ao hidrogênio, um grupamento carboxílico e uma cadeia lateral, ela pode se converter em hidroxoprolina, com a adição, com a estabilização da molécula do aminoácido a partir da adição de uma hidroxila, tá? Então aqui a estrutura da proteína bem definida é determinada pela cadeia distinta dos seus aminoácidos, determinando a sua atividade biológica, a sua função e a sua conformação. Então a estrutura da proteína vai ser dada, vai desencadear, vai se desembocar, vai finalizar na sua função. O arranjo tridimensional de uma proteína, a rigidez das ligações, proteína com formas bem definidas. A gente tem regras de organização tridimensional dessas proteínas. Essas regras já estão tão bem definidas que eu posso determinar o arranjo tridimensional de uma proteína a partir da sua cadeia primária, a sua sequência de aminoácidos, utilizando ferramentas computacionais. Liberdade de rotação entre as proteínas. As proteínas podem se enovelar de muitos modos diferentes. Esses muitos modos diferentes são possíveis, mas um deles apenas é o observável. Por quê? Porque dentro das diferentes capacidades de orientação, a gente precisa estabelecer a energia mínima dessa molécula, onde todos ou a maioria dos aminoácidos dentro dessa molécula estão organizados, estão estabilizados, para que essa molécula seja estável. Então existem sim níveis de liberdade de rotação. Quando uma proteína se liga a outra, a interação entre essas duas proteínas faz uma reorganização entre os aminoácidos, entre a ligação dos aminoácidos, dando um grau de liberdade. A gente vai falar disso quando a gente estiver falando do modelo chave-fechadura, quando a gente está falando das enzimas. Acreditava-se antigamente que a enzima ela era perfeitamente complementar ao seu substrato. Hoje em dia a gente percebeu que não, que o substrato vai se adaptando à enzima e a enzima vai se adaptando ao substrato conforme vai havendo a interação química. Então, meus amores, esse é o conteúdo da nossa última aula de aminoácidos. Na próxima aula, nós vamos ver como é que a sequência de aminoácidos desemboca nas diferentes formas, estruturas das proteínas. Nós vamos ver estrutura primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas. Tudo bem? Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço a todos.